Você acredita em Deus? Eu queria muito saber isso. Caralho, essa pegou pesado. Eu queria muito saber isso. Cara, então, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso ainda. Meus pais são religiosos, eu cresci em igreja, tá? Muita gente talvez não saiba disso. Inclusive, toquei bateria na igreja. Legal. Toquei bateria na igreja. E, sim, fui me distanciando ao longo do tempo, etc., questionando, assim como eu questionava diversas outras coisas. E hoje eu não tenho uma conexão muito direta, mas, sim, acredito em algo maior. Você teve coisas na infância dentro da igreja que te machucaram, que te fizeram de alguma forma se afastar? Que você Sim. olhou e falou, puta, não acredito, olha só, estão falando de Deus Sim, e etc. sim. Tiveram, né? E aí, como a maioria das pessoas, eu reuni alguns padrões que se condiziam também com o que estava fora dali. E aí, enfim, cheguei a algumas conclusões. Sim. Mas é legal a gente nunca confundir, né? Assim, já que você tem fé, eu me permito dizer isso, né? Que às vezes a gente confunde as coisas, e não que seja o seu caso, mas talvez seja de muitas pessoas, né? A gente, às vezes, é magoado pelas pessoas e não por Deus. E a Exato. gente considera Culpa a instituição, quase como se, né? pô, é Deus. Não, as pessoas e não Deus, né? São coisas completamente diferentes, né? E, cara, e você, assim... Você tem momentos de tristeza profunda? Tenho. Quando que aparecem esses momentos? Parecem momentos de extrema pressão, sabe? Pressão por imaginar que, de algum modo, eu não vou conseguir dar conta daquilo, e o não dar conta daquilo envolve me abdicar de um futuro que eu tenho a expectativa de um dia conseguir. Eu tenho muito o apreço ao tempo. Então, se eu começo a fazer uma coisa, eu vou começar a contar os dias que eu estou fazendo aquilo, para que, se eu pensar em desistir, a minha mente já me joga a seguinte frase: você já gastou X dias nisso. Vai jogar fora? Onde eu quero chegar? Eu sou muito aficionado com essa questão de tempo. E quando eu chego nesses momentos de inflexão, de tristeza, cara, eu dou um salto muito rápido de volta. Alguns dias eu passei por algumas pressões que, literalmente, Tiago, de 10 mil pessoas que eu conheço, eu sei de uma que poderia aguentar. Mas eu demorei horas para me recuperar. Horas. Talvez minutos. E eu sou muito do fake it until make it também. Então, eu tenho, sim, em alguns momentos, uma capa que faz com que o externo se conflite com o interno. Então, o externo, às vezes, vem primeiro, o interno vem depois, porque um acaba puxando o outro. Entende o que eu quero dizer? Então, não é o tempo todo, por exemplo, só o interno e depois o externo, nessa questão de confiança, ou eu estou demonstrando uma pessoa aqui que eu não sou, por exemplo. E eu passo por esses momentos sozinho, sinceramente. Passo por esses momentos bem sozinho, refletindo comigo mesmo. Um dos meus principais hobbies é ficar sozinho. Eu adoro ficar sozinho, cara. Mas sozinho mesmo. E, tipo, algumas pessoas até perguntam, cara, você gosta muito de viajar? Eu gosto, mas sabe que uma coisa que eu gosto mais é de não fazer nada. Nada, literalmente nada. Qual que é o seu cronograma hoje? Cara, não sei, cara. Isso raramente acontece. Mas esses dias, por exemplo, em ocasiões em que eu estou sozinho, eu acabo utilizando meio que um mentor, talvez o Thiago Finch do futuro, que vai estar olhando para aquele momento e dizendo, cara, isso era simples, é fácil passar por isso, ou a solução está aqui. Então, é assim que eu lido com esses momentos, sabe? Quando você fica sozinho, assim, o que você gosta, o que você sente quando você está sozinho? Cara, criatividade. Criatividade. Minha mente é muito criativa. Tanto é que eu tenho dificuldade para dormir todos os dias, insônia, há muito tempo. Eu deito na cama, demoro 40 minutos para dormir. Minha mente fica girando o tempo todo. Quando eu fico sozinho, eu vou procurar fazer coisas que me chamam mais atenção de imediato. Cara, quero tocar um piano. Vou aprender a tocar essa música no piano. Cara, quero assistir um filme de 1992, não era nem nascido ainda. Vou assistir aquele filme. E o interessante é que, nesses momentos, a minha mente me traz de volta respostas
por aquelas questões que, para mim, antes eram talvez muito complicadas, complexas. Sabe, eu acabo encaixando ali diversos pontos. A criatividade aflora com mais tranquilidade. Então, é assim que eu acabo lidando nesses... Eu tenho... Você tem amigos? Poucos. Pouquíssimos amigos. Um amigo mesmo que tipo, você fala assim, cara... Se você estiver sozinho e se você estiver triste, você fala assim, cara... Essa Vou pessoa ligar aqui, pra esse cara. esse cara eu confio mesmo, tipo, meu ciclo íntimo, assim, tipo... Cara, eu tenho, mas eu sou um cara que não se abre. Eu não me abro fácil, sabe? E é uma objeção minha, talvez, com algumas coisas, mas é muito difícil eu me abrir para uma pessoa. Cara, até para meus pais, eu não me abria quando eu era criança, etc. Talvez seja algo do perfil, não sei. Mas a resposta ainda é sim. Eu tenho amigos, pessoas com as quais eu posso contar, e dão para contar nos dedos, literalmente. Uma coisa que eu sempre fui muito esperto em fazer é de entender em poucos segundos as intenções de outras pessoas. Cara, eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais eu estou aqui. Sabe? Não é só pelo conhecimento no digital, não é só por, enfim, inúmeras coisas que as pessoas veem, mas pela habilidade de saber estar com as pessoas certas, identificar facilmente o que uma pessoa quer, por exemplo, ou não quer. E outras pessoas não conseguem fazer isso de forma tão fácil. Então, eu tenho pouquíssimos amigos. Pessoas que eu posso contar de verdade são poucas. Como que era a sua relação assim com seus pais na infância? Assim, eles eram casados? Sim, são casados até hoje. São casados. E aí, vocês tinham uma relação que você falou que você não se abria muito assim com eles, né? Como que era essa relação? Você ficava mais fechado, mais sozinho? Vocês faziam... Na verdade, eu sempre fui muito extrovertido. Extrovertido. Eu sempre fui o cara, por exemplo, que na escola, no dia que eu faltava, a escola ficava triste. O colégio inteiro, praticamente. Então, era aquele cara mais popular, etc., extrovertido. Com os meus pais também a mesma coisa. Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que, cara, eu chorava sozinho, eu não procurava... Exato. Não procurava expor aquilo para ninguém. Por exemplo, eu passei por algumas dificuldades quando eu comecei no digital, algumas inseguranças, em alguns momentos que eu literalmente cheguei à conclusão que eu não iria conseguir. E eu não explanava aquilo para alguém, sabe? Era eu ali comigo mesmo. Então, o nível de abertura que eu tenho para coisas que me deixam tristes e etc., ele é bem fechado. Mas para os outros assuntos, etc., sou completamente aberto. Cara, que eu pego algumas coisas que tá falando, assim, que eu acho muito interessante. Assim, a pessoa que ela consegue mudar rápido o modo de quando você é uma pessoa que você tá sofrendo, você falou que poucas pessoas aguentariam, você consegue rapidamente mudar, geralmente é o perfil de pessoa que, cara, aprendeu muito a sofrer na infância e aí consegue virar essa chave rápido. Pra caramba na infância, e dá conta. Cara. Sim. E dá conta, né? E aí tem uma coisa que eu não acredito. Quando você fala que você gosta de ficar sozinho. Cara, eu não amo. acredito.